O celular vibrou quando Gabriel recebeu a mensagem de um grupo de WhatsApp. Ele abriu sem pensar e foi atingido por uma explosão de imagens. Daniel, seu namorado nos últimos 2 anos, rindo e sentado à mesa com Miguel, o seu melhor amigo de infância, olhares cúmplices, mãos entrelaçadas. Não havia dúvida. Traição. Gabriel sentiu que o mundo ruía à sua volta. O mar, que em outro verão lhe trazia paz, agora só lembrava o vazio que o deixava. No dia seguinte, a notícia já circulava. Fotos vazadas chegaram a toda a comunidade LGBT de Lisboa e começaram a pipocar em redes. Daniel com outro, Gabriel traído por amigo e amor. O coração dele apertava a cada notificação. Ele tentava responder, explicar que não sabia, que não acreditava, mas ninguém perguntava. As mensagens vinham com julgamentos já decididos. Era humilhação pública. Gabriel procurou Daniel, exigiu explicações e silêncio. Daniel culpou o álcool, o momento, afirmou que se arrependia. Miguel, em mensagem, pediu desculpas, disse que tudo passou em um ímpeto, que não queria feri-lo. Gabriel não encontrou consolo em nenhuma retratação. Ele tentou se explicar aos outros, família, colegas, mas cada conversa terminava em olhares de pena ou repúdio. Até no bairro onde cresceu, virou alvo de cochichos. Resolve sua vida, menino. Ele sentia os diálogos atravessarem a porta como facas. Em uma manhã cinzenta, Gabriel pegou suas poucas coisas e saiu de Lisboa. Voltou à vila litorânea onde nasceu e que evitava desde a adolescência. Lá ninguém sabia dos boatos, ninguém o reconhecia. Ele precisava desaparecer para conseguir pensar. Mas mesmo longe, o ripar das ondas não aliviava a dor. Ele caminhava pela praia buscando silêncio, tentando substituir a dor por algo que não queimasse por dentro. Uma tarde, lia mensagens antigas, abraços digitais, e se perguntou por que não conseguiu ver antes o que acontecia entre Daniel e Miguel. Sentiu vergonha e raiva, misturadas como ressaca de tempestade. Aos poucos, notícias da vila chegaram até seus parentes em Lisboa. A mãe ligou, voz trêmula. O pai evitava o telefone. Quando finalmente atendeu, ouviu acusações. Você trouxe vergonha, trouxe tudo a público. Ela suplicou que voltasse, que salvasse a reputação da família. Gabriel desligou. Não porque estava bravo, mas porque as palavras tiveram o peso de chumbo. Ele não queria mais carregar culpa por alguém que não se importou. Gabriel sentia que sua identidade havia sido desfiada. Ele era mais do que alguém traído, mais do que alvo de fofocas. Mas nesse exílio voluntário, confrontou o medo mais profundo: aceitar que parte do mundo rejeitava quem ele é. Nas 2 décadas desde que começou a entender sua orientação, aprendeu a manejar olhares tortos. Mas dessa vez era diferente. Traição e vergonha vinda das pessoas mais próximas reforçavam um sentimento de ruína. Porém, enquanto seus pés afundavam na areia fria e o vento cortava o rosto, ele decidiu. Não iria sucumbir. Se tinha que reaprender a existir, faria isso por si mesmo, não por quem o rejeitou. Na primeira noite, dormiu com o som das ondas e a imagem de Daniel e Miguel dançando em seus olhos. A traição ecoava como um tambor. Não era amor, era escolha. A dúvida o consumia. Como viver com marcas que ninguém vê, mas que sangram por dentro? Ele acordou na manhã seguinte e decidiu. Precisava agir, não buscar vingança, não se esconder, encontrar uma forma de voltar a se reconhecer, a confiar, talvez dentro de si, talvez com alguém que não o decepcionaria. A decisão tomou forma simples nesse instante. Ele aluga uma pequena casa de veraneio à beira-mar. Era mínima, com janelas que brindavam o azul intenso. Gabriel se mudou com uma mala. Tinha o suficiente para beber água, caminhar e respirar outra vez. Ele não vinha buscar amor. Vinha buscar respiro. E se alguém o chamasse de covarde, ele responderia que foi coragem demais exilar-se de si mesmo. Mas nesse refúgio, mesmo sem amigos, sem afeto, Gabriel se surpreendeu. A dor continuava viva. À noite, o silêncio aumentava o eco dos gritos internos. Ele enxergou que fugir não conserta. Precisava ir além, enfrentar os fantasmas que o esperavam em cada mensagem antiga. No fim dessa primeira parte, quando o sol desaparecia por trás das rochas, Gabriel fez um juramento silencioso. Não se permitiria mais ser ruína para si próprio. O primeiro passo seria emergir da crise. O segundo, reconstruir. E o terceiro,
resistir. Os dias na vila passavam lentos, como se o relógio ali tivesse outra lógica. Gabriel evitava contato com as pessoas, comprava frutas rápido, saía antes que alguém puxasse conversa. A dor ainda latejava. Ele acreditava que precisava de silêncio, mas descobriu que o silêncio também podia ferir. Foi numa manhã, ao atravessar a pequena feira montada sob a sombra de uma figueira, que o inesperado aconteceu. Enquanto pegava algumas tangerinas, uma voz o chamou. Bom dia! Ele levantou os olhos. Um homem jovem, pele morena queimada de sol, segurava uma cesta com avocados. O olhar não carregava curiosidade invasiva, apenas presença. Sou Rafael. Trabalho com pesquisa marinha aqui perto. Ele apontou para alguns cadernos enrolados debaixo do braço. Gabriel respondeu quase automático. Gabriel. Não queria conversa, mas algo na calma do outro desarmou sua defesa. Rafael sorriu de leve. Vi você caminhando na praia outro dia. Estava sozinho? Gosta do mar? Gosto. A palavra saiu curta, mas verdadeira. Rafael apenas assentiu, sem pressionar. Antes de ir embora, disse: Amanhã cedo, as tartarugas devem sair do ninho. É bonito de ver. Se quiser, estarei por lá. Gabriel não respondeu. Voltou para casa e passou o resto do dia debatendo consigo mesmo. Ir ou não ir? No fundo sabia que queria. Não pela cena, mas pela chance de não se sentir invisível. Na manhã seguinte, cedeu. Caminhou até as dunas. Rafael já estava lá, agachado diante da areia que se movia lentamente. Pequenas tartarugas surgiam e arrastavam-se em direção ao mar. O silêncio do momento era mais forte que qualquer palavra. Gabriel parou ao lado dele. Nunca tinha visto. A confissão saiu sem cálculo. É sempre emocionante. Rafael respondeu. Elas sabem para onde ir, mesmo sem nunca terem visto o oceano. Gabriel olhou para o mar e sentiu uma pontada. Ele não sabia mais para onde ir, mas ficou. Pela primeira vez desde que partira de Lisboa, não sentiu urgência em fugir. Nos dias seguintes, começaram a se encontrar com naturalidade. Um aceno na rua, algumas frases trocadas no mercado, caminhadas curtas pela areia. Rafael não fazia perguntas invasivas, falava sobre o trabalho, sobre as correntes marinhas, sobre como o turismo afetava o equilíbrio da região. Gabriel ouvia, sem se dar conta de que aos poucos estava se permitindo respirar em outra companhia. Certa tarde, sentados em uma pedra diante do mar, Rafael disse: Às vezes, eu sinto que a cidade me engole. Vim para cá para ouvir de novo minha própria voz. Gabriel engoliu seco. Eu vim para esquecer. Rafael o encarou por alguns segundos, mas não com pena. Esquecer nem sempre é possível, mas aprender a conviver sim. As palavras ficaram presas em Gabriel. Ele queria contar, queria abrir a ferida. Pela primeira vez não sentiu medo de ser julgado. Ele me traiu, com meu melhor amigo. A frase saiu rápida, cortante. Rafael não interrompeu, apenas esperou. Fui exposto. Minha família disse que eu envergonhei a todos. Gabriel respirou fundo. Então eu vim para cá. Achei que escondido doeria menos. E doeu? Perguntou Rafael. Doeu do mesmo jeito. O mar rugia baixo, como se também escutasse. Rafael apoiou a mão na areia perto da dele, mas sem tocar. Às vezes a dor não diminui porque a gente foge. Diminui porque encontramos outro motivo para ficar. Gabriel não respondeu. Mas aquela noite, ao deitar, repetiu mentalmente as palavras do biólogo: encontrar um motivo para ficar. No entanto, nem tudo seria simples. No dia seguinte, enquanto comprava pão, ouviu duas senhoras comentarem seu nome. Uma delas murmurou: É aquele rapaz de Lisboa. Dizem que foi traído por dois homens ao mesmo tempo. Uma vergonha, o rosto de Gabriel ardeu. Sentiu o peso do julgamento se arrastando até ali. Voltou para casa transtornado. Pensou em fazer as malas outra vez, mas lembrou do convite de Rafael para assistir ao pôr do sol de sexta-feira. Segurou-se. Talvez não fosse hora de fugir de novo. Na sexta, caminhou até a praia. Rafael já o esperava sentado numa pedra. O sol descia, tingindo a água de dourado. Pensei que não viria, disse Rafael. Quase não vim, Gabriel confessou. Mas veio. Ele sorriu. Ficaram em silêncio por longos minutos. Gabriel sentiu algo mudar. Não era amor, não era paixão repentina. Era a sensação de não estar mais sozinho contra o mundo. Quando se levantou para ir embora, Rafael disse: Volte amanhã.
O mar é mais bonito quando se compartilha. Gabriel caminhou de volta com o coração dividido. Parte dele ainda queria desaparecer, mas outra parte, pela primeira vez em muito tempo, queria ficar. Gabriel acreditava que começava a encontrar algum equilíbrio. As manhãs com Rafael se tornaram rotina silenciosa, feita de pequenas caminhadas e conversas curtas, mas a tranquilidade não duraria. Numa tarde, enquanto comprava frutas, recebeu uma ligação inesperada. Reconheceu o número antes mesmo de atender. Daniel, por um segundo, pensou em ignorar, mas atendeu. Preciso falar com você. A voz do outro soava ansiosa. Não temos mais nada a falar. Gabriel respondeu frio. Por favor, eu errei, mas não consigo seguir sem te ver. Estou indo para a vila. O coração de Gabriel disparou. Ele desligou sem responder, mas sabia que Daniel cumpriria a promessa. Aquela noite mal conseguiu dormir. O passado que tentava enterrar viria bater à sua porta. No dia seguinte, a vila parecia menor, sufocante. Ele caminhou até a praia para encontrar Rafael, mas antes de chegar viu a cena. Daniel encostado em uma cerca, olhando em sua direção. O mundo pareceu congelar. Gabriel, disse Daniel aproximando-se. Preciso que me escute. Gabriel recuou um passo. Rafael, percebendo a tensão, parou alguns metros atrás, sem intervir. Você me expôs, me traiu com quem eu mais confiava. O que quer agora? Gabriel perguntou, a voz firme. Foi um erro, eu estava perdido, confuso. Miguel não significou nada. Foi só uma fraqueza. Daniel tentou se aproximar. Quero consertar, quero nós de novo. As palavras atravessaram Gabriel como navalhas. Durante meses, imaginara ouvir uma desculpa. Agora que tinha diante de si, não sentia alívio, apenas repulsa. Você destruiu tudo, não foi só comigo, foi com a minha vida inteira. Disse, engolindo a dor. Daniel tentou segurar seu braço, mas Gabriel se afastou. Não encosta em mim. Rafael avançou um pouco, pronto para intervir se fosse preciso, mas Gabriel fez um gesto discreto para que ficasse onde estava. Queria enfrentar aquilo sozinho. Gabriel, sua família me procurou. Eles acham que devíamos voltar, que isso apagaria a vergonha. Daniel insistiu. A raiva subiu. Então não era amor, era conveniência. Gabriel cuspiu as palavras. Eu não vou viver de fachada para acalmar os outros. A resposta de Daniel foi um silêncio pesado. O olhar, outrora cheio de certezas, se tornou vazio. Pense pelo menos, murmurou antes de se afastar, derrotado. Gabriel ficou parado, respirando fundo, tentando conter a mistura de ódio e alívio. Rafael se aproximou devagar. Quer falar sobre isso? Perguntou sereno. Não agora, respondeu Gabriel. Caminharam juntos pela areia. Gabriel sentia o corpo tremer, mas também uma estranha sensação de vitória. Pela primeira vez, não cedeu ao peso do passado. À noite, a mãe ligou. A voz era seca. Daniel me contou que vocês se encontraram. Gabriel, pense bem. Se voltarem, as pessoas esquecem. A vergonha passa. Mãe, a vergonha não é minha. Respondeu firme. Vocês têm medo do que os vizinhos dizem, mas eu vivi o que vocês nem imaginam. Houve silêncio do outro lado, depois apenas um suspiro. Então você prefere ficar aí sozinho? Prefiro ficar livre, disse encerrando a ligação. Desligou tremendo, mas sentindo um peso sair dos ombros. Não era mais o mesmo rapaz que aceitava qualquer condição para ser tolerado. Dias depois, encontrou Rafael novamente na praia. O amigo não mencionou Daniel nem a família, apenas caminhou ao lado dele. Depois de um tempo, falou: A coragem não está em esquecer, está em não permitir que te definam. Gabriel olhou para o horizonte. E se eu nunca conseguir confiar de novo? Confiança não nasce pronta. A gente constrói, passo a passo. As palavras ficaram em sua mente. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia esmagado. Sabia que o caminho ainda seria longo, mas começava a enxergar a possibilidade de viver sem se curvar. No fim daquela tarde, Rafael tocou de leve seu braço. Um gesto simples, mas cheio de significado. Gabriel não recuou. Não era amor ainda, mas era a primeira faísca de esperança desde a queda. Enquanto o sol desaparecia, entendeu que não precisava aceitar o retorno do passado, o futuro ainda estava em aberto.
e talvez ao lado de alguém que o enxergava além das feridas. Depois do reencontro com Daniel e da ligação fria da mãe, Gabriel acreditava que o pior havia passado. Enganou-se. A vila, que antes parecia indiferente, começou a se mostrar mais atenta do que ele queria. Cochichos surgiam quando passava pela feira. Frases soltas, sussurros que fingiam não ser ouvidos. Numa manhã, ao entrar no pequeno mercado, percebeu o silêncio repentino. Duas mulheres se afastaram das frutas, e uma delas murmurou baixo: "Ele é aquele rapaz, o que foi exposto em Lisboa." A outra respondeu sem se importar se ele ouvia: "Aqui não precisamos de escândalos." Gabriel sentiu o estômago revirar, mas manteve a cabeça erguida, pagou e saiu sem olhar para trás. No caminho, encontrou Rafael, que percebeu sua atenção. "Aconteceu algo? Apenas lembraram que eu não pertenço", respondeu seco. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: "Pertencer não depende deles." Apesar das palavras, o peso continuava. À noite, sozinho, Gabriel pensava se tinha feito bem em fugir da cidade apenas para ser julgado ali também. O sono não vinha. Lembrou-se de Daniel dizendo que voltar apagaria a vergonha. Por um instante, quase acreditou, mas então recordou o toque suave de Rafael na praia. Não, não voltaria para viver de fachada. Dias depois, ao caminharem juntos, viram três rapazes na areia rindo alto. Um deles gritou: "Olha lá, o traído de Lisboa!" As risadas ecoaram. Gabriel parou, o coração acelerado. Rafael se aproximou e encarou os jovens. "Respeitem", disse firme. Os rapazes recuaram, ainda rindo, mas foram embora. Gabriel, tremendo, olhou para Rafael. "Você não precisava..." "Precisava sim", interrompeu. "Não vou deixar que te humilhem." Aquelas palavras ficaram marcadas. Gabriel sentiu algo diferente. Não estava sozinho. Pela primeira vez, alguém se colocava ao seu lado sem pedir nada em troca. No entanto, o cerco parecia apertar. Na semana seguinte, um bilhete anônimo foi deixado na porta da sua casa. "Volta para onde veio, aqui não queremos problemas." Gabriel leu e sentiu o peito apertar. Mostrou a Rafael. "É assim que tentam me calar." "E vai deixar que consigam?" perguntou o biólogo. "Já deixei antes, não mais", respondeu, rasgando o papel. A determinação não apagava o medo, mas dava força. Naquela noite, Rafael o convidou para jantar na varanda de uma pequena casa que usava como base de trabalho. Comeram simples, conversaram pouco. O silêncio dessa vez era de cumplicidade. No final, Rafael disse: "Eles só têm poder se você acreditar no que dizem." Gabriel respirou fundo. "Estou cansado de viver pelas expectativas dos outros." "Então comece a viver pela sua", concluiu Rafael. Poucos dias depois, Daniel voltou a aparecer. Esperava Gabriel na saída da feira. "Ainda há tempo. Podemos reconstruir", insistiu. "Reconstruir o quê? Uma mentira?" Gabriel respondeu firme. "Pelo menos juntos não seremos apontados." "Prefiro ser apontado livre do que aceito acorrentado", disse, e se afastou sem olhar para trás. Naquele mesmo dia, contou a Rafael: "Ele ainda acha que pode me convencer." "Porque sabe que você vale mais do que perdeu", Rafael disse. "Mas só você pode decidir se vale a pena voltar." Gabriel olhou para o mar e respondeu: "Não volto." Era a primeira vez que dizia isso em voz alta, sem hesitar. Sentiu um alívio, como se finalmente tivesse fechado uma porta que permanecia entreaberta. A partir dali, a ligação entre ele e Rafael se fortaleceu. Não com pressa, mas com presença. Caminhavam juntos, às vezes em silêncio, outras vezes rindo de pequenos detalhes. Cada gesto era um passo contra o medo que a vila tentava impor. Naquela noite, quando se despediram, Rafael tocou sua mão. Gabriel não recuou. Olhou nos olhos dele e, sem precisar de palavras, entendeu. Havia encontrado alguém que não via nele apenas cicatrizes, mas também a coragem de seguir. A notícia correu rápido. Alguém da vila publicou uma foto de Gabriel e Rafael caminhando juntos na praia. O comentário que acompanhava a imagem era venenoso. "Agora entendemos por que ele fugiu de Lisboa." Em poucas horas, a postagem se espalhou. Cochichos viraram acusações diretas. Na padaria, uma senhora comentou alto: "Não bastava trazer vergonha para a cidade grande?
Tinha que trazer para cá também. Gabriel ouviu, respirou fundo e não respondeu. Mas cada palavra doía como se fosse pedra atirada. Naquela tarde, Rafael foi até sua casa. Viu o que andam falando. Disse sério: Não podemos mais fingir que não existe. Gabriel olhou para ele, cansado. E o que você sugere? Que a gente pare de se esconder. Se eles querem falar, que falem olhando nos nossos olhos. O coração de Gabriel disparou. Nunca tinha imaginado se expor daquela forma. Passar a vida tentando evitar conflitos, acreditando que o silêncio era escudo, mas percebeu que o silêncio também aprisionava. No dia seguinte, decidiu enfrentar. Caminhou até a praça, onde várias pessoas se reuniam para a feira semanal. Rafael estava ao seu lado. Alguns olhares se desviaram, outros permaneceram fixos, o murmúrio aumentava. Gabriel subiu no pequeno degrau da fonte e falou com voz firme. Sei o que estão dizendo sobre mim. Sei dos cochichos e dos julgamentos. É verdade. Fui traído. É verdade. Sou gay. E não vou pedir desculpas por isso. Não vim para esta vila para provocar ninguém, mas para respirar. E encontrei aqui alguém que me respeita, coisa que muitos de vocês não souberam fazer. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Um homem mais velho, conhecido por criticar todos, murmurou: Isso é contra a natureza. Gabriel o encarou sem tremer. Contra a natureza é viver escondido com medo de ser quem se é. Rafael segurou discretamente sua mão. O gesto deu a Gabriel a força que faltava. Vocês podem me rejeitar, podem me apontar, mas não podem me calar. Prefiro viver sendo verdadeiro a passar a vida fingindo. Alguns se retiraram resmungando, outros permaneceram em silêncio. Uma senhora, que nunca tinha falado com ele, aproximou-se e disse: Meu neto também tem medo de se assumir. Obrigada por ter coragem. Gabriel sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve-se de pé. Naquela noite, caminhou com Rafael pela areia. Pensei que fosse desmoronar, confessou. Você não desmoronou, você se ergueu, respondeu Rafael. Nos dias seguintes, os comentários não cessaram totalmente, mas algo mudou. Muitos, antes silenciosos, passaram a cumprimentar Gabriel. Outros, que o julgavam, agora pensavam duas vezes antes de falar. O peso não tinha desaparecido, mas já não o esmagava. Certa manhã, sentado com Rafael olhando o mar, Gabriel disse: Nunca pensei que conseguiria chegar até aqui. Você não chegou sozinho, Rafael lembrou, e não vai precisar estar sozinho de agora em diante. Gabriel sorriu de leve. Entendeu que o passado, por mais doloroso que fosse, não definia mais o presente. Daniel era apenas uma lembrança distante, sem poder sobre ele. A vergonha que a família tentara impor se dissolvia diante da certeza de ter feito a escolha certa: viver livre. Naquela tarde, ao ver o mar batendo suavemente contra as pedras, Gabriel percebeu que não precisava mais fugir. Encontrara algo maior que o medo: a coragem de existir por inteiro. E ao lado de Rafael, sabia que estava finalmente começando uma vida que não precisava de máscaras nem desculpas. Virou-se para ele e disse firme: Obrigado por ficar. Rafael apertou sua mão e respondeu: Não estou aqui por acaso. Estou porque quero caminhar contigo. Enquanto o sol se punha, Gabriel teve certeza. A vila podia nunca mudar completamente, mas ele já tinha mudado. E isso bastava.